Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lely Carvalho, já vou contar para vocês porque do nosso Fusquinha Verde aqui no início do nosso vídeo. Antes, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já imaginou falar inglês fluentemente, sem ter que fazer um curso com aquele monte de gramática normativa? Já pensou isso ser possível? Então, deixa eu contar uma história para vocês. Há alguns anos, quando eu comecei a dar aulas, certa vez lá uma pessoa me ligou, era um rapaz dos seus 30 anos, e ele me disse o seguinte: olha, Lely, eu estou ligando para você por indicação do fulano de tal, que já é aluno seu, e ele me falou muito bem de você, eu queria começar a fazer aula. Só que eu queria te avisar uma coisa. Eu queria saber se você consegue me dar aula, me fazer falar inglês, sem ficar falando de gramática. Sabe por quê? Porque eu não suporto gramática. Eu fiquei meio assim, porque o livro que eu usava na época era um livro tradicional e sempre tinha alguma coisa de gramática, como os livros têm até hoje. E aí, mas eu aceitei o desafio, falei, tá bom, vamos lá, vamos marcar essa primeira aula, ainda bem que eu tive uns dias. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, preparei uma aula mais focada em frases, em estruturação e tomei um baita cuidado lá na hora para eu não falar de gramática com ele, não usar nenhum termo. Bom, ele saiu super feliz da aula, falou, nossa, falei bastante, que legal e tal. Aí eu fui aperfeiçoando essa forma de trabalhar e eu fui percebendo que muitas pessoas têm esse problema com gramática, têm essa questão com gramática. Tanto que eu até dei um nome para isso, que eu chamo que é a síndrome da gramaticose aguda, que está aí até no título do nosso vídeo. E então eu comecei a mexer nas minhas aulas de forma a usar cada vez menos nomes de termos gramaticais. Foi essa lição que esse aluno me trouxe esse dia. E nesse dia também, ele me fez a seguinte analogia. E aí entra agora o nosso Fusquinha Verde, tá? Ele falou assim para mim, olha que interessante. Lely, para eu dirigir um carro, eu não tive que aprender nada sobre o motor do carro. Por que para aprender inglês eu tenho que saber toda aquela parte técnica de gramática? Não dá para entender, tem que ter um outro jeito. Essa analogia me marcou. E ele tem razão. Então eu comecei a trabalhar de uma forma um pouco diferenciada, até que eu conheci uma metodologia que felizmente trazia tudo isso para a gente que é professor, sem ter que a gente ficar a cada aula lá preparando todo um conteúdo específico e tal. E hoje eu queria deixar 2 dicas para você se você está pensando em fazer inglês e está pensando em procurar um curso. Antes de assinar qualquer contrato, faça uma aula experimental. Porque muita escola vende o slogan da conversação e chega lá não é bem isso. Então faz uma aula antes. E nessa aula você vai observar 2 coisas. Quanto de gramática esse professor vai falar com você, quantos termos ele vai usar, substantivo, adjetivo, etc. E o quanto ele vai deixar você falar. Relembrando as dicas, faz uma aula experimental e observa nessa aula se você tem muito termo gramatical e se esse professor dá bastante espaço para você falar, porque é você que tem que falar, não é ele. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo, faz o seu comentário e visita a nossa página se quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigada pela sua atenção. Tenha uma excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau.